4 vezes. E dentro de 42 parábolas, por incrível que pareça, eu estudando essa parábola, Deus me deu algo diferente para passar para essa igreja. Eu falei, nossa, que interessante, né? A palavra de Deus, ela dentro de nós, ela modifica, reconstrói, destrói aquilo que necessita ser reconstruído de novo. E já escutei muitas vezes sobre essa parábola, e ela mexe muito com a minha alma, com o meu espírito. Diz assim: parábola dos trabalhadores da vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para salariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse: ide-vos também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntaram-lhe: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? E responderam-lhe: ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo a hora 10ª, recebeu toda a vinha, ou melhor, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também um destes 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, e dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo igualastes a nós, e suportamos fadiga e calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça? Não combinastes comigo 1 denário? Como que é teu, e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não é lícito fazer o que quero que é meu? Ou são maus os teus olhos? Porque eu sou bom. Assim, muitos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque os muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pode ser. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O título dessa mensagem nessa noite: o bondoso homem da vinha. O Evangelho de Mateus, parábola significa parabolê, que quer dizer história. Segundo a tradição judaica, parábola para eles é midrash, ou seja, é uma história de conto de criança. Se você for em algumas sinagogas ou no templo judaicos messiânicos, eles vão falar para vocês que isso é um conto de história de criança. Mas para nós entendermos o fundamento das parábolas de Jesus, do Evangelho de Mateus, eu preciso passar rapidinho dentro da história do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele se situa no Sermão da Montanha, nos ditos de Jesus. Não somente no Sermão do Monte, nos ditos de Jesus, mas também fala dos milagres de Jesus. Aproximadamente mais do que 42 sinais e milagres correspondidos dentro do Evangelho de Mateus. Não somente o Evangelho de Mateus, também tem as parábolas em
em cima das parábolas existe também a crucificação e a escolha dos 12 homens a qual Deus escolheu. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, não foi para a igreja. Porém, a igreja é necessário aplicar a mensagem a qual foi escrita na época de Mateus. Mateus, quando escreve o Evangelho de Mateus, está aproximadamente 70 depois da era de Cristo, ou seja, estava tendo uma adversidade. Roma foi empedrada. Por isso que Jesus disse: esse templo não ficará pedra sobre pedra, ou seja, o templo de Jerusalém foi destruído por Roma. Estava tendo uma guerra paralela entre judeus e entre os romanos. Ou seja, na época que ele estava escrevendo esse evangelho, estava tendo guerra. Na época desse evangelho, os judeus estavam tirando os cristãos da presença de Deus, ou seja, eles queriam cultuar o Deus a qual nós pregamos nessa noite, a qual nós vivemos, queriam entrar dentro da sinagoga, e eles não permitiam que os cristãos entrassem dentro da sinagoga. Ou seja, o que ele está querendo dizer para nós nessa noite: se a sinagoga não nos permite entrar, nós vamos fazer o culto em casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, dentro dessa parábola qual nós mencionamos, ela não está somente falando, se a gente situar, eu preciso fazer vocês pensar comigo para nós entrarmos dentro da mensagem. A resposta dessa parábola foi uma pergunta de Pedro para Jesus, que está no versículo 29, e ele disse assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, ou por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, os primeiros serão os últimos, os últimos primeiro. Ou seja, no verso de 26 ele diz assim: e Jesus, fitando eles o olhar, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, Jesus, segura aí, nós vamos dar uma glória bem grandão. O que Jesus está querendo dizer para Pedro e para os discípulos é: eu lancei uma parábola para os ricos, eu lancei uma parábola para o jovem rico, ele não quis. Ele sabia da Torá, ele sabia dos 10 mandamentos de cor, mas eles não vivenciaram os 10 mandamentos. E aí os discípulos lançam uma pergunta: olha, mas por que eu estou fazendo isso? Será que vai ter alguma recompensa? Ele lança essa pergunta e traz a resposta. E no capítulo 20, aonde Jesus começa a trazer os mistérios somente para os discípulos. Na parábola existem parábolas para o coletivo. Nas parábolas existe também para os íntimos. Quando os discípulos não soube da mensagem da semente e da sua semeadura, eles chamaram Jesus de canto, e Jesus foi e exortou eles, dizendo: até vocês não sabem o que significa. E ele foi e respondeu.